tem timidez, sabe disso? Então a timidez, tem gente que é tão tímido que não consegue nem falar ao telefone, então isso atrapalha também compreender a mensagem. E essa é a entropia que eu coloquei aí, mas isso só acontece nos casos de traduções e cada vez menos isso acontece hoje, né? Lembro dos níveis de linguagem? São apenas dois, lembram? Existe o nível formal ou padrão. Esse nível formal ou padrão, que é o nível culto, é a norma culta. É esse nível, gente, que nós devemos utilizar durante o atendimento aos nossos clientes, nas reuniões e nos documentos oficiais da empresa e da faculdade também, né? É o nível formal ou padrão. O contrário dele é o nível informal, mas também é chamado de coloquial ou popular. Esse aí a gente vai utilizar com os nossos amigos mais íntimos. Quem é mais íntimo, né? A gente, por exemplo, uma pelada que está batendo na praia, a gente está no barzinho conversando com os amigos, uma conversa bem descontraída, a esse nível de linguagem que a gente vai utilizar, tá certo? A gente tem que saber dos dois, a gente tem que saber que os dois existem, mas a gente tem que ter a consciência que os dois eles vão ser utilizados em momentos diferentes, tá certo? Então tem que saber usar cada um deles, ok? Vícios de linguagem, nós já falamos sobre isso. Ninguém quer estar usando os vícios de linguagem nos seus textos, né? Principalmente na linguagem informal. Ambiguidade também não. Lembra, ambiguidade é quando você tem mais de uma interpretação. Isso é perigoso, né? Já pensou você chegar para alguém e dizer: a cachorra da minha sogra detesta esse produto? Se você tiver no consultório veterinário, onde vende comida para pet, né? Então alguém vai entender isso perfeitamente bem. A cachorra da minha sogra detesta esse produto. Mas se você tiver em outra circunstância, em outro contexto falando isso, alguém pode pensar que você está falando mal de alguém, né? Quando alguém diz assim: o funcionário atendeu o cliente desatento. Quem é que estava desatento? O funcionário ou o cliente, né? Imagina, se você está no supermercado e você diz assim para a pessoa da limpeza: o corredor está fedendo. Ah, tudo bem, ele vai entender que é o corredor do supermercado. Tá, mas se você não está mais no supermercado e você de repente na tua conversa diz que o corredor está fedendo, será que não seria alguém que estivesse correndo, fazendo Cooper e está fedendo de suor? Bom, então tem que prestar atenção o que é que você vai falar, o que é que você vai escrever. Quem escreve sabe o que escreveu, quem fala sabe o que falou. Quem vai, gente, do outro lado receber a mensagem, nem sempre compreende do mesmo jeito que você, tá? O caso de barbarismo, gente, é o seguinte: são os atropelos, né, que a gente comete na língua. O correto é cidadãos, mas tem muita gente que usa cidadões, já viu, né? O certo é cumprimentar. Cumprimentar o cliente, dá bom dia, mas tem gente que diz cumprimentar. Cumprimentar é de cumprimento. Problemas, tudo bem, mas problema, né, é um barbarismo, né? Pneu, mas tem gente que usa pneu, estão percebendo? Então os equívocos que a gente tem na língua, o barbarismo. O correto é absorver água e não absolver a água, né? Quem absolve é o juiz da sentença. Gente, cuidado aqui, o correto é rubrica, tá? Muita gente fala rúbrica. Eu acho que se você for falar rubrica, vão dizer que você está errado, né? Porque a maioria fala rúbrica, mas o correto é rubrica. Seja bem-vindo, tudo bem, que massa. Mas uma vez eu fui a uma palestra, gente, era uma palestra de um curso de inglês, e o palestrante lá na frente: sejam bem-vindos. É de lascar, dá vontade de você ir embora. Sejam bem-vindos, é sejam bem-vindos. A mesma coisa, é esteja ou estejam, né? E não esteja ou estejam. Cuidado com isso. Gente, é gratuito, não é gratuito, tá? Gratuito. Advogado e não advogado. São os barbarismos, tá? Outra coisa que quem atende deve evitar é a questão do, gente, diminutivo. Tem hora que isso chateia, né? Olha, só um minutinho, um instantinho, com aquele rapazinho bonzinho que está vestido com um macacãozinho azulzinho, vai atender o senhorzinho daqui uns minutinhos, certinho. Cara, isso é irritante, né? Tá certo? E muito cuidado também com as palavras coisa, negócio e troço. Então, muitas vezes você mostra que você não tem um vocabulário competente.
e sai, o nome que não conhece sai usando coisa, troço e o negócio. Então, desconfortável. Poderia me vender aquela coisa que fica encaixada nesse negócio? Qual? É esse troço que se encaixa direito nesse negócio que vai ficar coisado. Então, gente, a comunicação não flui desse jeito. Então, muito cuidado com isso também, tá? E nem pensar no tal do subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e descer para fora, né? Então, muito cuidado com isso, gente. Olha, será que dói pronunciar corretamente as palavras, gente? O que é que vocês acham? Trabalhar, pagar, reclamar. Muita gente não fala assim? Poxa, mas cadê o R? Trabalhar. Tudo bem, você não precisa trabalhar, pagar, reclamar. Não precisa escarrar nem cuspir em alguém. Mas dá para a gente puxar o R. Trabalhar, pagar, reclamar. Eu uso sempre assim, né? E isso, de vez em quando a gente esquece, a gente está num momento mais informal, a gente não precisa tanto, mas cuidado com o vício de linguagem, tá? E esse terminado com R? Atender, vender, entender, compreender. Cadê o R, gente? Atender, vender, dividir, dirigir, pedir. Não, não é dividir, dirigir e pedir. Né? Cadê o R? E olha, quando a gente leva isso para o passado, observou, ligou, demorou. Eita, professor, ele me roubou. Roubou, né? Aquela máquina que faz as coisas, né? Observou, ligou, demorou. E olha esse. Professor, roubaram, né? A gente já fez isso, roubaram o meu celular na sala de aula. Roubaram. Tá, gente, cuidado. Não tem roubaram, nem fizeram, nem atenderam e nem disseram. Fizeram, atenderam, disseram, roubaram. Será que dói pronunciar as palavras corretamente, a articulação, falando bem cada um dos fonemas? Isso não é frescura, gente. Não é frescura. Né? Não dói, né? Agora, vamos a alguns erros de gramática que a gente deve evitar. Veja. São 10h30, tá correto, são 10h30. Agora jamais diga 10h30, né? Tá certo? 10h30. Lembre-se que eu utilizo só quando for no singular. 1h30, tá certo. mas 10h30 não pode, tá? Encerramos ao 12h30, tá certo? 12h30, meia de hora, não existe 12h30, tá? A própria cliente e o próprio cliente, né? Isso, olha, se alterna, própria e próprio. E cuidado, gente, porque muita gente aí tira o R, própria e próprio, não existe isso, tá? Lembre-se, a palavra meia, tá? Como advérbio não existe, então nada de dizer que ela está meio nervosa, que ela parece meio desajeitada, que ela parece meia preocupada. Então esse meia, já escutou muita gente dizer isso? Ela está meia nervosa, ela está meia desajeitada, está meia preocupada. Não existe esse meia, é sempre meio, tá? Ela está meio nervosa, ela está meio desajeitada, meio preocupada, sempre meio. Esse meia não existe, tá? Veja, a cliente respondeu muito obrigada. E se for o cliente tem que responder muito obrigado. Cuidado, muitas mulheres dizem obrigado, não pode. Só quem diz obrigado é homem, mulher diz sempre obrigada, tá? Cuidado com isso aqui. Os clientes estão quites, tá certo. Mas se for um cliente só, o cliente está quite, tá? Quite e quites, preste atenção, singular e plural. É igualzinho a isso aqui, ó. O cliente está em dia é sempre no singular, tá certo? Se for no plural, os clientes estão em dia. Em dia, não tem plural não, tá certo? É sempre em dia. Ela mesma pagou pelas compras e não ela mesmo. Ela mesmo fez isso, ela mesma. Não pode, ela mesma. E cuidado aqui, ó. A embalagem tinha menos quantidade. Bom, peraí, olha só. Aí tá certo, a embalagem tinha menos quantidade. Agora já ouviu alguém dizer a embalagem tinha menos quantidade? Então esse menos não existe, gente. Esse menos. Ah, aquele mercadinho tem menos gente. Eu gosto daquele supermercado porque tem menos pessoas. Então não existe esse menos, é menos. Não esqueça disso, tá? Se você tem uma casa só para vender, vende-se. Se só tem uma casa para alugar, aluga-se, tá certo? Se só vai comprar uma coisa, compra-se. Agora, se tem mais de um, o verbo vai para o plural. Vendem-se 2 casas. Alugam-se 2 apartamentos. Lembrem disso.
Preste atenção com o verbo haver e fazer, gente, porque vai ficar sempre no singular. Havia um cliente ou havia 100 clientes. Tá? Faz 3 dias, faz 1 dia ou faz 1 ano. É sempre faz. Então não usem haviam e nem use fazem. Tá? Haviam vários clientes. Não pode, é havia. Fazem 3 dias, não é fazem, é faz. Tá? Faz e havia, sempre no singular. Agora, tu vai pagar em dinheiro? Gente, coloca o você, a gente nem usa mais o tu e para conjugar errado assim, você vai pagar em dinheiro. Tá? Vou lhe atender em breve. Tudo bem, é melhor do que vou estar lhe atendendo, vou estar passando a sua ligação para fulano. Evita esse gerundismo. Vou passar, vou atender, vou estar atendendo, vou estar passando. Não precisa desse gerundismo, tá? Veja aqui agora. Entregamos a mercadoria em domicílio. Gente, domicílio é a palavra masculina, então não pode ser a domicílio, como muita gente faz por aí, tá? Não existe a domicílio, é em domicílio. Satisfeito e não satisfeito, cuidado com isso. Os documentos seguem anexos. Lembra que isso vai conjugar de acordo com o sujeito aí? Documentos anexos, fotografias anexas. Agora, se você esqueceu o que usa para quê, usa em anexo, porque serve para tudo. Os documentos seguem em anexo, pode ser também. Tá? Este documento é para eu assinar, tudo bem. Agora, esqueça o para mim. Este bolo é para mim comer, este livro é para mim ler, este vídeo é para mim assistir. Gente, mim não conjuga verbo. Tá? Então é para eu assinar, para eu assistir, para eu comer. Esqueça o para mim, tá certo? Onde você trabalha? Onde você estuda? Onde você mora? Onde você está agora? Tá certo. Agora veja esse aonde. Esse aonde você só vai usar quando você for perguntar aonde você vai e aonde você foi. Porque esse a é o para, né? Para onde, lembra? Para onde você foi, para onde você vai, aonde você vai, aonde você foi. É só nesse caso que vai usar o aonde. Todos os outros são onde, quando você quer saber o lugar. Cuidado com isso, tá? Vou lhe dar o número do protocolo. Olha o lhe. Cuidado, gente, para não dizer o verbo lidar, que é outra coisa. Eu estava entretido, muita gente diz intertido. Né? É um privilégio e não privilégio atender o Senhor. A gente atende bem, a gente separado, que é nós. Você não pode colocar a gente junto e muito menos conjugar o verbo no plural. A gente atendemos. Não pode. Perturbar. Olha os R's. Perturbar. Então não é perturbe, nem perturbar. Tá? Então cuidado aí como se pronuncia. Perturbe. Perturbar. O cliente foi muito ignorante, mas tem muita gente que fala ignorante, né? Nossa. Você vai ganhar um lindo brinde. Tudo bem. Agora, se você vai ganhar de graça ou vai ganhar gratuitamente, gente, se vai ganhar, já é de graça, né? O produto custa exatamente R$50. Exatamente é o valor certo. Você não deve colocar exatamente cerca de. Quando eu uso cerca, é porque eu não sei o valor exato. Pode ser mais ou pode ser menos. Então não existe exatamente cerca de. Ou é exatamente ou é cerca de. Tá? E lembra de peso, grama é sempre masculino. Esta embalagem pesa 200 gramas. Eu quero 300 gramas disso, eu quero 400 gramas daquilo. Então não se diz 200 gramas, 300 gramas, tá certo? É sempre masculino. Ok? Tudo bem? Ok, vamos lá. Tem um exercíciozinho aqui, rapidinho agora para vocês, mas isso eu vou colocar em outro vídeo, tá bom?